Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é Diego Salles do canal Eu Vou Aprender Matemática. E hoje nós vamos falar sobre transformações entre números decimais e frações decimais. Nós vamos aprender a transformar os números decimais em frações decimais e as frações decimais em frações. Então vamos começar com os números decimais transformando para as frações decimais. Nós temos aqui 0,8, então 8 décimos. Para transformar numa fração, nós escrevemos um número sem a vírgula. Olha só, 0,8 nós escrevemos sem a vírgula. E o denominador vai ser a quantidade de casas decimais que esse número tem. No caso, esse número tem uma casa decimal. Então, nós vamos colocar 1 e o 0. Se tivessem duas casas decimais, 1, 0, 0. No caso, 100. Se tivesse três casas decimais, 1, 0, 0, 0, 1000, ok? A quantidade de casas decimais vai ser a quantidade de zeros que vai aparecer aqui. Uma casa decimal, 1 zero. Duas casas decimais, 2 zeros. Olha o próximo exemplo. 5,36. Nós vamos escrever um número sem a vírgula, vai ficar assim. Agora, o denominador vai ser a quantidade de casas decimais em zeros. No caso, vai ser 1 e a quantidade de casas decimais. No caso, 100. Duas casas decimais, 2 zeros. 0,43 milésimos. Nós escrevemos o número sem a vírgula, 47. E embaixo a quantidade de casas decimais com zero. Nós temos 3 casas decimais, então o número embaixo tem que ser com 3 zeros. 1000, ok? Aqui foi a transformação do número decimal para a fração decimal. Agora a gente vai fazer o processo contrário. Nós temos aqui uma fração decimal, 15 décimos. Como é que nós vamos fazer para transformar essa fração em um número decimal? Nós escrevemos o número aqui em cima, o numerador normal. E como esse número tem um zero, esse número aqui tem que ter uma casa decimal. Então eu vou colocar a vírgula bem aqui. Uma casa decimal, 1 zero. Se tivesse duas casas decimais, 2 zeros aqui, duas casas decimais. 31 centésimos. A gente escreve o número 100 em cima. E esse número precisa ter duas casas decimais. Então, quando faltar número, a gente vai completar com um zero. Porque a gente vai colocar a vírgula bem aqui, ó. E ficaria nada aqui na frente. E toda vez que isso acontecer, a gente vai completar com zero. Se faltar número aqui, a gente vai completar com zero. Então, 2 zeros, duas casas decimais. 7 milésimos. A gente vai escrever o número sem a vírgula. E eu já coloquei os zeros aqui na frente, caso a gente precise. E aqui, ó, esse número tem que ter 3 casas decimais, porque aqui na fração decimal tem 3 zeros. Então, ó, uma casa decimal, duas, 3. Então, a vírgula tem que ficar bem aqui. Coloquei a vírgula lá. Ok? Último exemplo. 5.825 décimos de milésimos. Nós vamos escrever um número em cima. E esse número aqui vai ter que ter 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4 casas decimais. A vírgula vai ficar bem aqui. Ok? Lembrando que nenhum número pode ter uma vírgula e as decimais. Precisa ter uma parte inteira, ou então a gente completa com zero. Espero que vocês tenham gostado. Assista o vídeo anterior que fala sobre os números decimais. Se inscreva no canal, dá um like aí no YouTube. Compartilhe esse vídeo com seus amigos do 5º e do 6º ano. E vamos estudar os números decimais. Um abraço e até a próxima.